Boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês. Amém. Pode apertar a mão do outro, dar as boas-vindas e sempre. Glória a Deus. Quero dizer a vocês que eu fui muito grato a Deus hoje por esse dia. Glória a Deus. Irmãos. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu estive ali com o missionário Leopoldo, né? Leopoldo, né? É. E foi uma grata satisfação muito grande. Me senti tão bem com eles ali naquela mesa, né? Amém. Podemos falar algumas coisas que nos ajudou uns aos outros ali. Isso é tão gratificante, tão maravilhoso. Eu espero que isso continue, né? Eu falei para ele que a união é a base, o fundamento para o progresso, né? Sem união não há progresso. Unidos nós venceremos, desunidos nós separaremos, né? Então eu fiquei muito feliz de conhecê-lo, né? E conhecer os irmãos que estão na mesa com ele ali. E fomos muito ajudados. Eu fui muito ajudado ali, certo? Me senti muito confortável com eles, porque eu estava num lugar onde, como eu expressei a eles, que é um evangelismo, né? Ali está saindo alimento, o maná para muitas pessoas, né? Está chegando através do rádio. Fico grato ao irmão Adão também, que nos abriu essa ponte aí, né? Criou essa ponte para que a gente chegasse até o missionário Leopoldo, né? E nós estamos felizes. Vocês podem sentar, né? E nós vamos dar uma oportunidade aqui para o missionário Leopoldo, para que ele salve vocês, né? Diga como ele está se sentindo aqui também, né? Ele tem o direito de fazer isso, né? E a esposa também que está presente, né? Deus abençoe, irmão, bem-vinda. O que vocês dizem para eles? Deus abençoe! Deus abençoe. Isso é um presente que nós demos a cada pessoa que entra aqui, né? Amém. Deus te abençoe. Isso é um... Pode passar aqui, irmão. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus te abençoe. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém? Amém. A alegria foi nossa, pastor. Amém. Agradecendo ao meu amigo Adão. Amém. Desde a infância que a gente se conhece. Isso. E ele foi um elo mais nessa corrente. O programa já diz, unidos pela fé. Amém. Nós não pregamos placas. Nós pregamos o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E nós sabemos, nós que moramos em São Cepé, que aqui o que tem de templo aqui É demais. é demais. Se nós não nos unirmos aqui, a guerra vai quase que desigual, né? Unir forças, levar a mensagem de Deus, né? Porque nós temos que ter dó das pessoas, porque elas não conhecem a verdade. Almas Tinha que encarceradas, conhecer né? a verdade, isso aí tudo muda, né? Então eu queria deixar uma palavra aqui, porque eu não vou pregar, né, pastor? Porque só agradecer por conhecer mais irmãos aqui, que mesmo, assim como nós, queremos um cantinho no céu, né? Amém. Nós estamos aqui e sabemos que não é fácil, né, pastor? Não. Tem que lançar a mão no arado e não olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Aquela menina me fez chorar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. A unção de Deus. Está aqui, né? Está Graças aqui. a Deus. Glória a Deus. Eu vi que o senhor é um homem de Deus. Amém. Glória a Isso a Deus. gente enxerga. No tempo de Paulo, ele passava e dizia, lá vem um homem de Deus. Hoje está difícil É dele. difícil se ver. Somente quando a gente sente o fogo do Espírito Santo, Amém. Aleluia. que é onde se junta os homens de Deus, aí tem a bênção tem que chegar. O inimigo ele vai ficar muito longe aqui, para você chegar perto ele vai ser queimado. Vai, É vai. verdade. Amém? Vou deixar uma palavrinha só para não ficar. Somente isso. E aí quero ouvir a mensagem. Mais um homem de Deus que vem aqui. Porque Deus sabe onde que ele envia os Amém. seus. Graças a Deus. Tem coisas que é absurdo fazer aqui, se você for.
A gente às vezes vai na igreja lá e nunca consegue mesmo. Vai lá chega lá no outro fim do mundo, chega lá, recebe uma bênção, mas é para aquela pessoa fazer aquela bênção. É para aquela pessoa que tem bênção aqui que é para essa igreja fazer. Amém. Nós temos 10 do lado, mas tem bênçãos, né? É verdade. Porque os dons não é todos que têm os mesmos dons, né, pastor? O senhor sabe disso. Então no livro de Romanos, capítulo 1, é um livro, inclusive tem muita coisa importante nesse capítulo 1, mas eu vou ler só o 16 e o 17. Como a minha saudação, tem que deixar uma palavra para reflexão, né? Amém? Amém. Diz assim, espera mais um pouco. Versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro os judeus, também os gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá Na fé. pela fé. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, Glória a Deus. é muito importante nós expressar isso aqui. Eu Amém. não me envergonho de ser cristão. Amém. Ser essa aqui, dá glória a Deus. Glória a Deus. E- Aleluia. Jesus disse, aquele que tiver se envergonhar de mim, Eu me envergonho. eu tive só um recado, pastor, me perdoa se eu passar um pouquinho. Não, não, Nós pode. chegamos ontem da Bahia, eu e minha esposa, a gente tira uns dias para sair um pouco fora. Uhum. Que povo abençoado. Aleluia. Aqui tem uma, professor, lá em missionário. Você é da Bahia? Essa é da Aí Bahia. eu primeiro, eu não vi um que cumprimentava e dizia depois, Deus te abençoe. Uhum. Deus te abençoe. É, né? Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Eu digo, onde todo mundo diz Deus te abençoe, A benção. A benção. Amém. ele Glória a transmite a Deus. bênção e recebe. Ô, glória. Porque mesmo nas casas, desde as minhas antiguidades, dos meus pais, Isso. tinham aquele por hábito pedir a benção. E à Pai de noite, Deus né? te abençoe, Verdade. Deus te abençoe, onde todo mundo Deus te abençoe. O inimigo diz, mas não tenho mais como meter, porque aqui, essa pessoa, todo mundo diz pra ele, Deus te abençoe. Glória a Deus. Como é que eu vou enfrentar essa gente? Deus te abençoe. Amém. E aquilo a gente vê uma paz, uma coisa muito boa. Né? Porque viemos de lá, eu e minha esposa ali. Viemos apaixonados pelo Amém. povo lá da Glória a Bahia. Deus. Vai conhecer um pouquinho da nossa história. Amém? Mas o evangelho hoje está virando moda. Então nós Isso. temos que ter aqueles Isso. que digam, não vamos sair do trilho. Não. Amém. Não vamos sair da base, da rocha que é Jesus. Amém? Pastor, já falei demais, quero Fica à agradecer, eu vontade. vi essa. Fica à vontade. Fica à Agradecer vontade, viu? e agora não, você não é mais um convidado. Agora, Boas-vindas. Obrigado. agora você faz parte desse elo aí. Tá bem, obrigado, irmão. Obrigado. Amém? Vocês estarão orando por eles? Amém. Então, conte com nossas orações daqui a frente. Meu irmão, a gente vai estar junto com vocês na batalha. Esse povo aqui é de oração. Viu? E nós vamos então ir completando esse elo, né? Essas pedrinhas que vocês estão vendo aqui, isso aqui se chama estatura de um homem perfeito, né? Ainda falei ele para o pastor Leopoldo, né? Tivemos uma oportunidade, isso é muito bíblico isso aqui, de nós falar ali um dia ali na rádio um pouquinho sobre isso, né? Nós vamos falar. Isso é muito especial. Isso aqui se chama 7 naturezas do Cordeiro. Né? 7 naturezas de Cristo que está no arco-íris. Isso tem cores, aqui não está pintado nas cores diferentes que indica, né, a natureza de Cristo. Mas, irmãos, foi muito gratificante mesmo isso para mim, muito confortante. Eu vou voltar para casa feliz, porque encontrei mais a gente que estão buscando as almas. Amém. Você sabe que eu tenho um calor na minha alma por salvar vidas. Todo o meu trabalho aqui sempre pensando em fazer mais um, né? E como disse o irmão, está escasso hoje, né? De se ver aquelas pessoas que ainda podem
fazer esse trabalho, né? Está muito escasso, mas Amém. Deus ainda tem pessoas Amém. que Ele ainda confia Amém. e que Ele ainda pode acreditar nessas pessoas. Amém. Então, cada dia que a gente encontra alguém com esse fogo, com esse ardor, né, isso estimula muito a gente a ver o progresso, né, das coisas. Então, cada dia eu vou me sentindo mais forte quando eu vejo essas pessoas. Amém. Eu disse a ele que nós estamos há 50 anos nessa mensagem, irmãos. Glória a Deus. 50 anos, já tivemos um jubileu, né? E jubileu é libertação. Então, 50 anos que nós estamos batalhando, pregando, né? Ali onde você foi, na Bahia, no Nordeste, eu andei por tudo ali. Conheço todo o Nordeste praticamente ali. Fizemos 8.000 quilômetros de carro uma vez. Ali. Certo? Ali no Recife, por tudo ali, né? Amém. Então ali foi onde tive muitas experiências, né? Do que é amor de Deus, como o senhor falou. Pessoas pobres, né? Com pobreza. No sertão de Pernambuco, você fica assombrado com ele. Mas são pessoas corajosas. Você chega nas casas, ninguém se queixa se está com fome ou não. Né? E muito bom de se pregar o Evangelho, né? A gente tem um amigo lá que tem um trabalho grande lá, né? E de pessoas que têm vindo e tomado sua posição. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês essa noite sobre a igreja original, né? A original, no princípio. Como foi fundado isso? O trabalho do Espírito Santo ninguém apaga, né? Quando o Espírito Santo abre uma obra, um trabalho, a porta que ele abre, ninguém fecha. E Deus tem um trabalho na terra que ele não terminou ainda. Ele está percursando ainda esse trabalho e buscando aquele último para fechar o arrebatamento. Né? Claro que nós sabemos que na mente de Deus ele tem um número para isso. E esse número não foi alcançado ainda porque nós estamos aqui ainda. É verdade. E a hora que alcançar o último, então nós vamos sair no arrebatamento. Amém. Aqui em Apocalipse 3 você encontra as 7 eras da igreja. Amém. Né? Como Deus desenvolveu esse trabalho. Apocalipse 3. Veja, aqui nós temos 7 eras. E nessas 7 eras foi quando Deus começou a desenvolver seu trabalho entre o homem. O homem que ele redimiu. A mulher que ele redimiu. Né? Vocês vão lá no livro de Judas, vocês vão ver que nem todos serão salvos. Embora que nós temos que pregar a todos. Mas a salvação é um dom gratuito de Deus. Amém. Então quem alcançou isso está chegando. Né? Está empenhado nesse trabalho. E quem não alcançou ainda está em processo. E nós temos que levar essa mensagem para todos. Amém. Certo? Porque no dia do juízo as pessoas, não vou dizer assim, não falaram nada para mim. Por isso que é tão importante esse programa assim de rádio aí, né? As lives que nós fizemos, pregamos, vai em várias partes. Hoje tinha quantas pessoas na live? Quase 400. 400 pessoas, você imagina? Só durante a hora. É, durante a hora ali, é muita gente, irmãos, né? Alguém ainda está ouvindo o programa de rádio, né? Alguém está fixado ainda, porque tem, como nós falamos, tem gente com fome. Jesus disse que o povo ia correr de um lado para outro nesse tempo em busca de pão, Amém. né? Amém. E esse pão é a palavra. Que o pão natural alimenta o de fora, mas o pão espiritual alimenta o de dentro. E o que traz vida é o de dentro.
o de fora traz morte. Não é? O de fora é inseguro, mas o de dentro é seguro. Amém. Né? E nós chamamos isso de uma torre dentro da gente governando, sustentando esse trabalho, né? Que estamos fazendo para o Mestre. Né? E nós pensamos assim, olha aqui, Apocalipse 3, para vocês terem aqui uma base do que eu estou falando. A primeira era foi a era de Éfeso, com Paulo. Né? Paulo foi o apóstolo aos gentios, que abriu a porta dos gentios. Pedro abriu as duas portas, judeus e gentios. Mas o trabalho dos gentios não era para ele, era para Pedro, era para Paulo, né? Mas Pedro tinha a chave do reino, não tinha? Amém. Então ele tinha que abrir a porta dos judeus e a porta dos gentios, né? Então ele colocou um fundamento na igreja, um fundamento. Nós vamos chegar a ver isso. Então ele foi o mensageiro da era de Éfeso. Agora vocês vão vendo na Bíblia de vocês aí que nós temos a era de Éfeso, temos a era de Esmirna, a era de Pérgamo, e temos também a era de Tiatira, certo? Então vejam bem, e a quinta era é a era de Sardes, certo? A sexta era é a era de como? Filadélfia. Filadélfia. E a última era é a nossa, Laodiceia. E todos vocês sabem o que a palavra Laodiceia diz. É direito dos povos. A palavra Laodiceia quer dizer mulher, né? E vendo a mulher de hoje, você vê a condição da igreja lá fora. Como ela está, como o irmão está falando, né? Veja. Veja, isso é o que mostra que a era de Laodiceia, a era final, seria uma era trabalhosa. Certo? A era que o povo estaria muito intertido. Porque hoje há intertimento por todos os lados, né? Aqui você está vendo aqui esse quadro, ó, né? Onde estamos? 6 eras já passaram. Certo? 6 eras passaram. Então estamos na 7ª, e a 7ª é a última. Nós estamos na beira do arrebatamento. Aleluia. Na beira da saída. Glória a Deus. Daqui. Aleluia. Há promessas para esses dias nós ter a nossa saída. Amém. As profecias estão cumprindo todos os dias. Glória a Deus. Certo? Elas não cessam de cumprir. Só nos dias de Jesus cumpriu 600 profecias. Certo? E agora você vê aqui primeiro segundo Timóteo, se vocês querem ver aqui comigo, eu posso dizer a condição que Paulo diz que chegaria nos últimos dias. Segundo Timóteo. Vamos ler aqui? Antes de mais nada, né? Vamos ler aqui. Segundo Timóteo, capítulo 3. Amém? Amém. Glória a Deus. Segundo Timóteo capítulo 3, vamos ler aqui para nós entendendo isso. Qual a situação dessa hora presente que vivemos? Aonde chegou o povo a acreditar em Deus? O nível que chegou a igreja. Né? A igreja primitiva, nós lemos no programa hoje, ela estava unida. Amém? Amém. Eles estavam todos unidos em um só lugar. E esse lugar é o Espírito Santo, né? Que o comandava, que o dirigia, que o ensinava. Então vamos ver aqui, 2 Timóteo capítulo 3. Diz assim. Amém.
capítulo 3. E verso 1. Diz assim: sabe, porém, isso que nos últimos dias são 2000 anos que passaram. Um dia para Deus é como? 1000 anos. Então, Paulo está falando dos últimos dias, que é os 2000 anos que está fechando que Jesus andou na terra. E ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Não podemos nos assustar quando isso chegar. Nós temos que estar estruturados para suportar isso. Amém. Glória a Deus. Olha aqui. Sabe, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Está isto manifestado ou não? Hein? Sim. Prenunciou-os soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Nós estamos vendo absurdos hoje. A família está parando de existir. Não é? Porque há uma mudança, houve uma mudança na moral. Certo? E quando a moral não prevalece, prevalece o absurdo, não é? Vocês sabem. Sem afeto natural, são como animais. Se matam uns aos outros, né? Como quem mata um animal. Não tem mais sentimento humano. Isso é o povo do dia que vivemos, não é? Dos últimos dias. Amém. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Quem são os bons? São aqueles que sofrem afrontas, né? Agora, a Bíblia, Jesus disse ali em São Mateus capítulo 5, 48: bem-aventurados sois quando disserem todo mal contra vós. Amém. Vamos nos incomodar com isso, irmãos. Bem-aventurados sois quando disserem todo mal contra nós. Não foi? Amém. Regozijai-vos e alegrai-vos. E a nossa tendência é se incomodar com isso. E eu sempre digo, se alguém disser alguma coisa mal contra você que você não fez, deixa que ele fale absurdo. Amém. Aquilo não atinge uma pessoa que é honesta, é pura, é verdadeira. É? Mas a condição da era é má. Está vendo? E tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia desses, afasta-te. Amém? Amém. Então vejam vocês, tendo aparência de piedade, a piedade, ela deve ser encarada como se fosse um ato de Cristo. Jesus um dia se apiedou de mim e de você, não foi? Amém. E subiu o Calvário. Amém. E quando subiu o Calvário, ele rompeu as barreiras da morte. Amém. Glória. E quando ele saiu da sepultura, ele disse: Pai, está tudo consumado. Oh, glória a Deus. Amém. Ele disse: Ele me deu poder no céu E na terra. e poder na terra. Aleluia. Então ele está regendo a terra e o céu. Amém. Certo? Ele é Senhor de tudo. Aleluia. Nós não temos que brigar nessas coisas, nem discutir, é crer. Eu sempre disse, eu posso não ter força de entender alguma coisa na Escritura, mas tem uma coisa, eu creio em toda ela. Amém. Aleluia. Jesus disse: examinai as Escrituras e ter nela vida eterna. Depois ele vem e diz: passa os céus. Céus é onde o homem está se deleitando. O céu não. O céu é o trono de Deus. Mas os céus é plural. É onde o homem se deleita. Isso é céu para ele. Veja, e o homem está cheio de prazeres nesse dia. Mas não sabe o quanto isso vai lhe esmagar mais adiante.
quando chegar aquele acerto de conta, o homem estará explodido. Amém? Porque ninguém vai poder dizer para Deus assim, olha, eu não fiz isso, porque vai estar escrito. Você sabe que Deus, ele tem desde o nosso choro do nascimento gravado? Amém? As nossas boas ações e as nossas ações más, ele tem com ele. E não tem como nós dizer não. Porque ele sabe. E ele fundou uma igreja para ele. Uma igreja, um corpo, não igrejas, uma igreja. Amém? Amém? Está entendendo, irmãos? E essa igreja, eu e você, são indivíduos que creem da mesma forma e se unem e formam aquele corpo. Estão me entendendo, irmão? Isso dá vontade de gritar, não dá? Porque isso é que nos une a Cristo. Não é? Então vocês estão vendo que a igreja de Jesus Cristo está em marcha. Glória a Deus. Está em marcha, ela não parou. Amém. E jamais vai parar porque ela foi fundada aqui. Quer ver uma coisa? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Aqui, capítulo 3 de Efésios, verso 1, eu vou ficar um pouco aqui com as escrituras hoje, certo? Olha, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Por quem? Por amor dos gentios, por amor a mim. Amém? Um homem que tem o Espírito Santo, ele cai no lugar de outro que está caído. Amém. Porque esse é Jesus Cristo. É o tipo de Cristo. Amém. Amém. Eu estava vendo hoje os irmãos citando ali, quando Israel saiu do Egito, está me passando tudo isso. Né? Que quando Deus disse para Moisés, não suportava mais aquele povo, ele disse assim, olha, te separa, Moisés, que eu vou matar todos. E Moisés era Cristo. Moisés era um tipo do Espírito, um tipo de Cristo, né? Então o que ele fez? Ah, Senhor, se tu vai matar esse povo, mata a mim também. Então ele jogou o seu corpo em favor do povo. Corpo e alma. Amém. Glória a Deus. Aleluia! E Deus não pôde matar o povo, mas não esqueceu o pecado, irmão. Vocês viram? Nenhum daqueles que rebelou entrou na terra prometida. É verdade. Estão vendo? Nenhum entrou, só 2 que saíram do Egito: Josué e Caleb. Josué é um tipo de Cristo e Caleb o tipo da igreja. Eles entraram, amém, na terra prometida. E aquele povo que se rebelou, todos ficaram com seus corpos no deserto. Amém? Aleluia! Amém, irmãos? Vamos aqui um pouquinho para nós entender, porque isso aqui é bom demais, né? Vamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 10. E nós vamos entender isso, que aquele povo todo esteve debaixo da nuvem, sob o comando de um profeta, e se perderam. Então, se você não estiver seguro na palavra, você corre o risco. A palavra é segurança. Olha aqui. Amém? Capítulo 10 de 1 Coríntios. Eu não fabriquei isso aqui. Está ali o que eu ia estudar com vocês. E Deus está indo por outro lado agora. E é bom quando a gente fica aonde Deus quer. Amém. Porque todo o nosso intuito, nosso pensamento pode não dar certo. Mas o de Deus dá. O de Deus encaixa. Amém. Amém. Aleluia. Porque Deus nos conhece por dentro E e por fora. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estivessem debaixo da nuvem. Que era a nuvem?
eu não tenho aqui para mostrar para vocês. A nuvem era a paternidade, era Deus em cima governando o povo. Amém. A coluna de fogo, irmãos, foi a primeira aparição de Deus na terra. Foi os chamados logos. Que na escola a gente aprende isso, né? Logos de Deus, que é a paternidade. Primeiramente, você vai a Gênesis 1:2. Anote no estudo de vocês. Certo? Gênesis 1:2. Deus era o quê? Espírito. Ninguém podia ver. Mas depois ele vem ali em Moisés e aparece na coluna de fogo para Moisés. Amém. E aquela coluna de fogo andou com todo Israel. Aleluia. Aleluia! E daquela coluna de fogo saiu o Emanuel, o Amém. Deus conosco, que é Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia! Saiu daquele lugar e veio e sangrou para me salvar. Deus teve que ser revestido de carne, porque só um redentor podia salvar, um parente próximo. Então o que ele fez? Amém. Ele cumpriu a lei de Levítico 25. Anotem aí, vão lendo depois em casa. Levítico 25, só quem podia recuperar algo perdido era um parente. Não é? Vocês podem ver em Ruth e Noemi e Boaz. Né? Boaz teve que restaurar todos os bens de Noemi para obter a Ruth. Olha, esse é um assunto muito bom. Mas, irmãos, olha aí, todos estiveram debaixo da nuvem, debaixo da proteção de Deus, aquele 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Você imagina? Está vendo, meu irmão? 2 milhões. E todos ficaram seus cadáveres no deserto. Mas entrou Josué e Caleb, que a Bíblia diz que eles tinham outro. Quê? Fale bem alto. Ah, não sabe? Sou eu que sei. Outro espírito. Bem forte. Mas outro espírito. Leia lá na Bíblia. Certo? Outro espírito. Porque Deus tinha um plano que Josué lutaria com os inimigos. Moisés estava velho. Então ele tomou outro general para comandar. Certo? E disse para Josué: como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Serei contigo. Estão vendo? Amém. Mas tu tens que obedecer todos os regulamentos que Moisés escreveu na lei. Glória a Deus. Senão tu não tem condições também. Glória a Deus. Amém? Mas Deus sabia, quando Ele escolhe a gente, Ele sabe que nós não vamos soltar a corda de maneira nenhuma. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que nós estamos aqui para fazer um serviço para Ele. Amém. Então, nós vamos subindo as escadas devagarinho. Oh, glória a Deus. Amém. Vocês imaginam, eu tenho ensinado que isso aqui, ó. Aqui são 3 partes: fé, virtude e ciência. Aqui é a base do fundamento para o crescimento da natureza, das 7 naturezas. Aqui você tem o crescimento e aqui você tem o fechamento. Certo? São 3 partes, né? Então vejam vocês, a noiva de Cristo, os eleitos desta era, eles não estão em Laodiceia. Glória a Deus. Amém. Eles estão saindo daqui, subindo aqui, estão aqui. Amém. Amém. Estão me entendendo? Eles estão no Espírito do Senhor, chamado Espírito de adoção. Adoção é essa que vem na primeira ressurreição. Amém. Certo?
que haverá uma transformação de corpos se encontrarmos vivos. Vocês estão prontos para isso? Amém. Agora. Amém. Amém? Você simplesmente vai estar parado e será transformado. Glória a Deus. Amém. E os mortos que vêm, 1 Tessalonicenses, estou citando para vocês porque fica mais fácil para mim que vocês anotarem e lerem depois. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Amém. O Senhor descerá com a palavra de ordem. Essa mensagem que nós estamos pregando é a voz do alarido. O mesmo Senhor descerá do céu, está ali na Bíblia, com voz de alarido e com trombeta de Deus. Amém. E a voz do alarido é o convite para a festa das bodas. Quantos vão estar lá? Aleluia! Festa das bodas. Aí você fica nas festas das bodas 3 anos e meio. Que coisa, né? Que festinha curta, né? 3 anos e meio. Cristo levanta a noiva aqui e leva ela aqui da 4ª dimensão. É tipo de Isaac e Rebeca. Isaac casou no caminho da casa. E Cristo casará também no caminho da casa. Amém. Aleluia! Amém! Então o que vai acontecer? 3 anos e meio de festa. Depois a noiva desce, Apocalipse 19. Vão lendo isso. Ela desce para a guerra do Armagedon. Certo? E ali findará a labuta dos eleitos. Vão todos para o milênio. E glória a Deus! Por que você não diz em glória a Deus? Aleluia! E o que é o milênio? É um reinado de paz. Glória a Deus. Cristo desce com a noiva, ele desce montado em cavalos brancos, está lá, e eu não estou lendo aqui, irmãos, porque senão eu vou tomar muito tempo. Né? Desce, vão anotando isso. Apocalipse 19, ele desce montado em cavalos brancos. Amém? E ele vence Satanás ali. Ali tem um duelo de Miguel e Satanás. E vocês sabem que quando houve aquele duelo no céu, eu era espírito e você também era. Nós não tinha corpo. Nós tinha sido elegido no Éden. Oh, glória a Deus! E ali o que aconteceu? Miguel jogou ele para a terra. Apocalipse 12. Vão lendo. Amém. E Jesus depois veio no Novo Testamento e disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Estão vendo? Glória a Deus. E ali então se dará a guerra do Armagedon. Zacarias 14. Deus vai trazer as nações para brigar contra Israel. Não é assim? Amém. Glória a Deus. Amém. Então ali Satanás será preso. Irá para uma cadeira de circunstância por 1000 anos. Ele não vai incomodar mais. Não vai haver mais igrejas da terra. Aleluia. O tabernáculo de Deus estará com Os homens. Amém. Aleluia. O tabernáculo de Deus estará com os homens. E agora? Aleluia. Agora. Glória a Deus. E o tabernáculo de Deus é o tabernáculo de Jesus Cristo, que estará reinando sobre a terra. Hein? Os seus escolhidos. Amém. Com os seus escolhidos, com a sua noiva. Amém. Irmãos, que foi elegida, vocês podem ler Efésios capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3, 14. Vão lendo essas escrituras depois. E vocês vão fazer um estudo e você vai encontrar tudo que eu falei aqui. Certo? Amém. E ali então Satanás vai para a cadeira de circunstância. O milênio é um governo de paz. É um reinado de paz. Todos os malvados estarão silenciados. Não haverá intenção maligna mais sobre a terra. E esses reis que vão sobrar sobre a terra
né, que não fazem parte da noiva, eles vão ter que passar no palácio porque não tem mais igreja na terra. Agora é o cordeiro na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É o cordeiro reinando. Então vejam vocês. Eles vão passar lá na árvore da vida, pegar uma folha e passar para o outro rei. Estou em paz contigo. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então não haverá maldição sobre a terra. Nunca mais Glória a haverá. Deus. Glória a Deus. Nunca mais. Você não imagina o que está aqui dentro. Aleluia. Agarre isso. Está certo? Amém, irmão? Vamos voltar aqui para nós entender. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Essa gente. E todos pereceram. Então não é um batismo que salva. São as boas atitudes, os bons exemplos, certo? Os frutos que você produz. Amém. Esses dias eu perguntei ao Senhor assim: pô, Senhor, mas me mostre a pessoa que tem o Espírito Santo mesmo. E ele disse: leia Gálatas, capítulo 16 e 22. Amém. O versículo 16 e 22. Do 16 até o 22, você tem a obra da carne. Esse é carnal, esse crente. Mas, crente que eu digo que todo mundo crê em Deus, não é? Amém. Satanás crê e estremece, mas não obedece. 5:16. 5,16, tá bem. 5,16. Né? Aí você tem, até o 22, você tem as obras da carne. E do 22 você tem os frutos do Espírito Santo. Aí eu levantei as mãos: Senhor, obrigado. Glória a Deus. Para mim está entendido, Aleluia. está provado. Amém. O que significa ter Espírito Santo? Aí você vai ler detalhadamente para, né? Aqueles frutos da carne estão ali, naquele que não tem o Espírito Santo. Amém. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele produz. Quem sabe nós lemos? Amém. Quem sabe alguém tem a Bíblia aí? Me ajuda? Glória a Deus. Enquanto... Achou? 5:22. Pode ler. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém. Amém. Observe, o fruto do Espírito. Se você tem o Espírito, você produz esse fruto. Esse que está escrito em Gálatas Amém. 5, 22. Aleluia. Oh, glória a Deus. 5, 22, né? E da carne, 16. Você vê, então lê para mim 16 aí. Vamos ver. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém. Aleluia. Então vocês veem os atributos que tem aí na carne. Tem mais atributo na carne do que no Espírito. No Espírito é 9, na carne é 16. Oh, no Espírito é 9, Na carne é 16. é 16. Está vendo? Está vendo que é muito mais os prazeres do homem? Amém? Agora eu não troco nada disso.
Amém. E quando Deus me disse para fazer isso, eu descansei. Agora eu quero ver. Quando eu observo uma pessoa que diz assim, ó, eu tenho isso, eu quero ver o fruto dele. Aí eu posso escrever embaixo assim, tem o Espírito Santo. Amém. É verdade? Aleluia. Eu posso escrever, tem o Espírito Santo. Estão vendo? Amém, irmãos. Então olha aqui. Eles estiveram debaixo da nuvem, foram todos batizados em Moisés. Eu estou lendo 1 Coríntios 10. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Amém. Aleluia. Todos comeram do mesmo manjar. Toda aquela gente comeu do maná que desceu do céu. Certo? E todos eles, olha que isso aqui, beberam todos da mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual e o que seguia a pedra era Cristo. Glória a Deus. Amém? Mas Deus não se agradou da maioria deles. Oh, glória a Deus. Que coisa, hein? Deus não se agradou, irmãos, do quê? Da maioria deles, porque os seus atos não fechavam com o deles. O dele, né? Então, olha aqui. E já vou aqui, lendo para vocês aqui. Essas coisas foram feitas em figura. Figura. Nós temos que lembrar disso hoje. Certo? Hoje. Certo? Para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e a beber, e levantou-se para folgar. Certo? Amém. O povo não temia a Deus, mas Deus estava vendo tudo. Moisés disse, olha, se tu matar, me mata a mim. Mas nós aprendemos que aquele povo, Deus não esqueceu de matar eles. Eles morreram todos no deserto por causa da desobediência. Ah? Estão vendo? E chegou então só esses dois homens, Josué e Caleb. Amém? Então, irmãos, vendo como o irmão falou, a condição da igreja de hoje, não é o mesmo? É a mesma coisa. Entende? Alguns desabios vão ficando para trás. Não pode acompanhar os passos do eleito, porque os passos do eleito são passos de Deus. E no caminho de Deus anda aquele elegido. Quem tem Isaías 35 para mim aí? É 35, né? Alto caminho. Veja aí o alto caminho, vamos ler para vocês entenderem isso aqui. Estamos dando um estudo para vocês aqui essa noite. Certo? Bíblico. Amém. E aqui no verso 13 de 1 Coríntios, capítulo 10, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos deixará tentar acima de que não podeis, acima do que não podeis. Antes com a tentação dará também escape, para que possais suportar. Amém. Aleluia. Acharam? Por favor, pode ler para mim. 35 primeiro ou 35 8? Não, 35, 8, onde está o alto caminho, né? Escutem ali? bem ali. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, Amém. mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali Aleluia. não haverá leão nem animal feroz, subirá a ele, nem se achará nele, porém
Só os remidos andarão por ele. Os Aleluia. resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o choro. Amém. Amém, Deus. Aleluia. Os eleitos. Aleluia. Aleluia. O irmão ali é vereador, né? Sabia? É, né? Pois é, ele foi elegido. Tá vendo? Isso que significa eleição. Então, quando Cristo nos elegeu no princípio, nós era simplesmente espírito. Amém? Então, nós éramos atributos de Deus, vamos dizer assim, que ninguém podia ver. Mas pelo curso do casamento agora, nós podemos ver um ou outro como um atributo de Deus manifestado. Amém. Mas o que está dentro você só vê observando Os frutos. os frutos. Amém. Aí que a coisa empaca, né? É um problema, né? O homem é um problema mesmo. Irmãos, então isso aqui é gostoso demais, viu? Não há como... Vamos ler Apocalipse 19 aqui que eu falei, para nós entender um pouquinho sobre isso. Aleluia. Dezenove, 7. Regozijemo-nos e alegremos-nos e damos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. Amém. Amém. Amém? Você sabe como um casamento bem sucedido? Posso falar para vocês? Hein? Amém. É quando a mulher é obediente. Amém. Amém, Jesus. Certo? Ela se torna esposa quando ela é totalmente obediente ao marido. Claro que eles vivem em acordo, né? Mas ela é obediente. Se você vai ver Sara, por exemplo, ela chamava Abraão de Senhor. Eu não quero que ela me chame de Senhor, embora que eu seja mais velho que ela, né? Eu acho que nem vocês querem aqui, né? Mas obediência total. A direita é o sinal. Dá direito ao sinal que é o Espírito Santo. Amém. Então, veja, se aprontar é quando ela é a noiva, ela é a esposa, quando ela está em obediência. E quando ela está em desobediência, ela é simplesmente uma companheira. Uma mulher companheira. Ai, ai, ai. Não vai dar briga aqui, né? Não? Glória a Deus, eu brinco às vezes para vocês distrair um pouquinho, né? Mas vocês já me conhecem muito bem aqui. Então olha aqui, ó. Vamos ler de novo para você entender? Pega a sua Bíblia aí, ó. Regozijemo-nos e alegremos, dando glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Amém. Foi-lhe dado que se vestisse de linho puro, resplandecente, porque o linho puro são as justiças de quem? Dos santos. A noiva estará toda de branco. Glória. Aqui eu tenho ensinado para vocês, e hoje eu não posso dar as escrituras para isso aqui, porque eu não tenho tempo. Mas quando esse corpo aqui fica fechado, aqui é um corpo chamado noiva, com 7 naturezas do Cordeiro nela. Quando esse corpo fechar, aquela pedra de coroa descer, que é Cristo nela, ela vai cair um vestido branco aqui. Amém? É aquilo que eu não posso ver, eu vou ver um dia. Certo? Estão me entendendo? Esse é o ajuste da igreja. Está ali, ó. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Amor fraternal é o que nós vivemos aqui, em companheirismo um com o outro. Viemos à igreja, cantamos e adoramos junto. Não é? Mas o amor divino é Cristo descendo do corpo. Amém. Daniel capítulo 2 em diante, você lê ali. Você vai ver que ele é a pedra de coroa, Cristo é a pedra de coroa que descerá nesse corpo
e puxará a sua igreja para cima. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Pronto. Amém. Glória a Deus. Amém. Incrível, né? Mas a Escritura não pode mentir, irmãos. Glória a Deus. Ela é a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Se você não entende alguma coisa, fique quietinho. Senhor, me mostre. Eu fiz isso também um dia. Mas eu nunca duvidei da Escritura. Irmãos. E por isso Deus me conservou desse jeito que sou. Amém. Certo? Eu sempre digo, Senhor, eu posso ser cheio de erro. Eu digo todos os dias para Ele, mas o Senhor é verdade. Amém. Tá? O Senhor é verdade. Irmãos, então, olha aqui. E disse, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aqueles eleitos, que está em Efésios capítulo 1. Certo? Estão entendendo, irmãos? Lá está escrito que Deus nos elegeu antes do quê? Da fundação do mundo. Ele nos elegeu. Então, nós não estamos aqui por acaso ninguém. Né? Missionário Leopoldo não está aqui por acaso, nem a esposa. Amém. Amém. Vocês foram elegidos para estar aqui entre um povo elegido também, não é isso? Isso é um privilégio? Amém. Isso é uma alegria, irmãos, para nós. Amém. Conhecer mais um filho de Deus. Que está lutando tanto como nós. Não é? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, ele disse, essas são o quê? As verdadeiras? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, você será a palavra de Deus encarnada nesse dia. Amém. Glória. Aleluia! Aleluia. Amém. Amém. Você será chamado palavra de Deus. Amém. Os eleitos. Amém. Eu já estou quase encerrando aqui, tá certo? Glória a Deus. Amém. Mas eu sei que não é muito fácil isto, mas Deus é misericordioso, Ele sabe como Ele vai nos ajudar a vencer essas batalhas. Amém. Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Irmãos, aqui em Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. 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 Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja. Desfizeram as obras da carne Amém. e abraçaram o Espírito. Amém. Agora tu é meu. Oh, glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Estão vendo? Aleluia. É gostoso, né? Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, eu acho que nós não vamos levar mais à frente. Se dá muita comida, a pessoa fica com ânsia, né? Né? Jesus disse, a minha palavra é a verdadeira comida. Amém. Então, nós temos que comer em porção também, porque se Deus revelasse tudo para nós da Bíblia de uma vez, nós deixaremos de existir, não suportemos. Por isso ele vem em etapas, né? Vem abrindo a palavra, abrindo, até que você fica familiarizado com esta Bíblia. Irmãos, aleluia. Então, nós vamos encerrar o culto, tá certo? São 8 horas. Deixar vocês descansar. Amanhã estamos lá em Santa Maria.